Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por nos dar mais um dia de vida e que nesse dia a presença do Espírito Santo possa te orientar, possa te guiar e possa te proteger a todo momento. Chame a sua família para perto para juntos nós nos aprofundarmos e estudarmos a palavra de Deus. Essa palavra que é rica, essa palavra que é eficaz, que nos orienta, nos guia e nos leva para mais perto do nosso Pai bendito, nosso Deus Todo-Poderoso. E essa mesma palavra que também molda o nosso coração e nos molda para sermos mais parecidos com Jesus Cristo a cada dia. Vamos orar, meus irmãos, para começar esse tempo de escola dominical? Te convido agora a fazer uma oração de gratidão a Deus, de adoração, de louvor a Ele. E também peça perdão pelos seus pecados e também peça para que Ele abra o seu coração, abra a sua mente para tudo aquilo que Ele quer transmitir para você nesta manhã. Eu sei que essa manhã foi preparada por Ele na eternidade para ministrar no seu coração, para ministrar o coração da sua igreja que está reunida nesse momento. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque você é um Deus grande, um Deus bondoso e um Deus que tem inclinado seus ouvidos para ouvir as súplicas do teu povo, Pai. Nós te louvamos por isso, porque o Senhor é um Deus que tem nos abençoado demais, mesmo sem nós merecermos nada. O Senhor vem com a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, dia após dia. E eu sei que hoje não será diferente. Só por estarmos vivos aqui, agora nesse momento de escola dominical, reunidos, mesmo à distância, mas em espírito, Pai, quer dizer que a tua graça, a tua misericórdia se renovou sobre a nossa vida por mais um dia. Te louvamos por isso, bendizemos o teu nome por isso. E eu peço também, Pai, perdoe os nossos pecados, que são muitos. Talvez no dia a dia a gente não para pedir perdão, para nos purificar diante do Senhor, Pai. Mas eu peço nesse momento, faça isso comigo, faça isso na vida dos meus irmãos, nos perdoe, Pai, pelos inúmeros pecados que cometemos e nos purifique, nos deixe mais alvos do que a neve, Pai, nos deixe parecidos com Jesus. É no nome dele que nós oramos e pedimos também, abra o coração, abra a mente de cada um que está vendo esse vídeo nesse momento, Pai, para que a tua palavra possa achar morada e o Senhor possa plantar a semente, a boa semente da tua palavra na vida deles, que essa semente cresça, frutifique e dê muitos frutos e abençoe várias pessoas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Antes da pandemia, nós estávamos estudando na escola dominical algumas igrejas bíblicas, né? Igrejas principalmente ali logo depois de Atos, né? No começo de Atos para frente. Muitas igrejas que foram fundadas por Paulo, né? E devido à pandemia a gente parou com esses estudos. Hoje eu queria falar sobre uma igreja, porque como nós sempre falávamos, essas igrejas, elas nos ensinam muito. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos a vida dessas igrejas, nós vemos tanto quanto coisas boas que elas fizeram, acertos que as levaram para mais perto de Deus, que agradavam o coração de Deus, como também falhas terríveis que nos ensinam hoje a não cair no mesmo erro, a não falhar da mesma forma que elas. Então eu vejo que através dessas igrejas que estão no Novo Testamento, nós podemos viver uma vida de igreja que agrade ao Senhor a cada dia mais, que elas possam nos ensinar a cada dia mais. E hoje eu queria falar sobre uma dessas igrejas. Eu queria que a gente olhasse para a palavra de Deus e nela pudéssemos tirar lições valorosas para a nossa vida como igreja hoje. E eu te convido então a abrir no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 7. É a carta à igreja em Éfeso. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achaste mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te,
e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e se encontra no paraíso de Deus. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra foi lida e nesse momento eu peço, Pai, que o Senhor use a minha vida como ministro do Evangelho para proclamar as tuas verdades, que da minha boca saiam somente as tuas palavras e que os meus irmãos possam estar com o coração receptíveis, Pai, para ouvir essa palavra, para absorvê-la e para levar para toda a vida, Pai. Nos enche agora com as tuas verdades e com o teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vemos aqui em Apocalipse, logo no começo, algumas cartas para 7 igrejas, 7 principais igrejas da Ásia. E a primeira carta que nós vemos é para a igreja de Éfeso. Porém, quem enviou essas cartas e para quem? Logo no começo do texto nós vimos: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Primeiro, para quem era dirigida essa carta? Ao anjo da igreja. Quem era esse anjo da igreja? Era o pastor, era aquele que tomava conta daquela igreja. Então essas cartas eram enviadas a eles e eles tinham o dever de transmitir essas verdades, aquilo que estava escrito nessas cartas, para o resto dos membros, ou seja, para toda a igreja. E quem escrevia essas cartas? Olha só, continua no versículo 1. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem escreve essas cartas? Quem estava inspirando essas cartas? Era o próprio Jesus Cristo. Jesus, o dono da igreja. Jesus, o Senhor de todos nós, o Senhor do seu povo, o cabeça da igreja, aquele que deu a vida pela igreja. É ele, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Quais são essas 7 estrelas? São essas 7 igrejas de Apocalipse aqui que estão sendo enviadas cartas. Essas 7 estrelas são 7 igrejas que o próprio Jesus as tem pela mão direita e as conserva e as abençoa e ministra os corações delas. É Jesus é o autor dessa carta, meus irmãos, e ela vem em direção a nós, porque diz assim, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Esses candeeiros são os povos, são os crentes que fazem parte dessas igrejas. Somos nós, meus irmãos, candeeiros de ouro. E o texto diz algo maravilhoso. Ele não somente sustenta e conserva essas igrejas na sua mão direita, como ele anda no meio do seu povo. Que maravilha, meus irmãos. Jesus, ele anda no meio da sua igreja. Jesus, ele está no nosso meio. Ele está caminhando no meio do seu povo, mesmo agora nesse momento onde nós, como povo de Deus, estamos dispersos, cada um na sua casa, fisicamente, porém unidos espiritualmente. Jesus, aquele que é o dono da igreja, o cabeça da igreja, continua andando no nosso meio, meus irmãos. Aleluia! Ele continua caminhando no nosso meio, nos abençoando, abrindo o nosso coração, as nossas mentes, para tudo aquilo que ele tem para nós. Nós somos chamados para ser povo de Deus. A igreja ela foi chamada para caminhar na direção de Deus. Enquanto ela caminha, ela leva a luz ao mundo que anda em trevas. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. É isso que nós temos que ter ideia de como é uma igreja. Essa mesma igreja que é sustentada pelo nosso Jesus Cristo, a mesma igreja que tem a presença dele andando no nosso meio dia após dia. Porém, meus irmãos, nós vemos que muitas vezes, nós como seres humanos, nós não damos esse valor. Nós não percebemos que Jesus está no nosso meio. E é Ele que nos sustenta. A igreja só está de pé até hoje, porque é Ele que sustenta. E ele diz isso aqui na carta, né? Na verdade, ele começa essa carta elogiando a igreja de Éfeso. Uma igreja construída, né, instituída por ele e sustentada por ele, assim como é a nossa, uma igreja que nasceu do coração de Deus e até hoje é sustentada e conservada por ele. Ele começa elogiando essa igreja. Olha só, olha para o versículo 2 comigo. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança.
Jesus, ele conhece, ele sabe o que a gente tem feito como igreja. Não tem como nós fazermos algo para Jesus, ou para a comunidade, ou para os nossos membros, que ele não saiba. Deus, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele sabe do que nós fazemos, porque ele está aqui presente. Ele está presente no nosso meio. Ele sabe o que nós pensamos, porque ele é um Deus poderoso, é um Deus onipotente. Ele sabe aquilo que nós temos feito, e ele sabia aquilo que aquela igreja de Éfeso estava fazendo. Conheço o teu labor, como a tua perseverança. Ele sabia do trabalho árduo que essa igreja estava mantendo para se manter de pé, firmes na fé, perseverantes em meio a tanta tribulação que estava ao redor. Que Jesus possa olhar para a nossa igreja hoje, meus irmãos, e ver isso também, essa perseverança de estar sempre buscando fazer aquilo que agrade a Ele, que nós possamos trabalhar duro, arduamente, para manter o evangelho firme, para vivermos esse evangelho dia após dia. Ele diz, continua falando no versículo 2, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Ou seja, é uma igreja que não gosta de gente falsa, de falsos crentes. É uma igreja que coloca para fora esses homens maus, que não realmente estão na igreja para seguir a Jesus ou para agregar no meio do povo, mas estão ali como uma erva daninha que vem para lançar veneno e acabar com tudo. Eles reconheciam esse povo e eles estavam expulsando esse povo de perto, para que a igreja se mantivesse caminhando firmes em direção a Jesus e de uma forma pura, de uma forma verdadeira. Eles afastavam esses homens, olha só. E não os achaste mentirosos, e tem perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ou seja, uma igreja que estava caminhando firme, mesmo em meio às provações, às lutas, às tribulações, eles estavam caminhando sem esmorecer, ou seja, caminhando firme, sem desanimar. Eles não estavam desanimados de caminhar na direção de Cristo, devido aos problemas. Que isso sirva de lição para nós hoje, meus irmãos. Nós estamos passando um momento muito difícil, mas que esse momento difícil, que vai passar, não seja aquilo que nos afaste de caminhar firmes na direção de Jesus. Ao contrário, que nós possamos nos manter firmes, perseverantes, animados na caminhada em direção a Deus, fazendo a vontade dele como igreja. Nós vemos aqui então no começo dessa carta, quantos elogios Jesus fez a essa igreja tão abençoada. Porém, meus irmãos, essa igreja tão abençoada é feita de seres humanos, de pessoas pecaminosas, assim como nós, como eu e você. A nossa igreja também é constituída de pessoas falhas, pessoas que pecam todos os dias. Nós não somos melhores do que muitos que estão fora da igreja. A única coisa que nós reconhecemos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e reconhecemos que somos pecadores e pedimos perdão a Ele, porque senão nós estaríamos no mesmo nível dessas pessoas. E nós formamos uma igreja de pecadores, porém justificados, remidos pelo sangue de Jesus. Agora quem nos representa não é mais o nosso pecado diante de Deus, agora é o próprio Jesus que nos representa diante do nosso Pai. E nós vemos aqui uma queixa, né? Ou seja, algo que essa igreja estava fazendo que desagradou o coração de Jesus. Diz assim no versículo 4: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha só, meus irmãos, é uma falha, algo terrível. Essa igreja tão abençoada, que estava fazendo tantas coisas, ela tinha abandonado o primeiro amor ao nosso Deus. E quando a gente fala de abandono, nós nos lembramos de nós, seres humanos. Nós, seres humanos, temos o costume de abandonar tudo, aquilo que não faz mais diferença para nós, aquilo que a gente muitas vezes enjoa, aquilo que a gente acha que não serve mais, aquilo que não nos interessa mais, a gente tem o costume de abandonar. E nós fazemos isso com coisas e com pessoas. Nós fazemos com coisas muitas vezes, abandonando coisas, pessoas e até mesmo, meus irmãos, como igreja, muitas vezes nós abandonamos o amor ao nosso Deus. Nós abandonamos a Deus. Como igreja, muitas vezes nós estamos caminhando, só que longe desse primeiro amor. Não queria dizer, meus irmãos, que essa igreja não tinha amor por Deus, amor por Jesus. Eles tinham, porém, esse amor havia se esfriado. Esse amor não tinha aquele mesmo entusiasmo que tinha no início.
Eles haviam abandonado esse primeiro amor e estavam vivendo de uma forma automática, no controle, no comando, né, do piloto automático. Eles estavam fazendo coisas, porém, mas não com o coração voltado mais para Jesus. Isso é um grande risco para a igreja, abandonar o primeiro amor. Sabe aquele amor por Jesus que você teve na sua conversão? Quando você tinha vontade de estar em todas as programações da igreja, você tinha vontade de estar em todas as reuniões de oração, você orava em casa, você meditava na palavra, você abençoava seus irmãos, e isso com o tempo foi se esfriando. Foi isso que aconteceu com essa igreja. Eles abandonaram o primeiro amor, esse amor que nos impulsiona, esse amor que nos leva para perto de Jesus, estava se esfriando. Eu vejo, meus irmãos, que assim como aconteceu com essa igreja, muitas vezes isso pode acontecer conosco. E às vezes acontece conosco, como igreja do Senhor, de termos esfriado esse primeiro amor, aquele que nos arrebatou para Jesus, aquele amor que fez com que nós fôssemos convertidos a Ele. Nós deixamos isso de lado. Sabe por quê? Muitas vezes, e isso vai acontecendo às vezes de uma forma sutil, não é de uma forma deliberada. Isso muitas vezes acontece porque a gente começa a se sentir autossuficiente. A gente, como cristãos, começamos a conhecer mais a palavra, começamos a trabalhar mais para Deus, nós nos achamos mais autossuficientes e nós começamos a abandonar a dependência do nosso Deus. Isso faz com que nós nos afastemos, nós continuemos fazendo coisas, trabalhando na obra, porém já com o coração não tão voltado e dependente ao nosso Deus. Foi o que aconteceu com essa igreja. Eles faziam muitas coisas. Nós vimos aqui o começo da carta, tem vários elogios que eles trabalhavam, eles faziam boas obras. Porém, meus irmãos, o coração deles já não estava mais tão fixo em Jesus. Aquele amor, aquele primeiro amor que os arrebatou, que os converteu, já não fazia mais tanta diferença na vida deles. Eles estavam abandonando o primeiro amor. E o que é abandono? É desprezo. É você desprezar alguém ou alguma coisa. No caso, abandonar o primeiro amor a Deus é como se nós estivéssemos abandonando o próprio Deus aos poucos. Isso, como eu disse, acontece de uma forma sutil. A igreja às vezes vai vivendo de uma forma que ela nem percebe que ela está se esfriando o amor por Deus. Ela está abandonando o primeiro amor e ela nem percebe. E fica-nos claro, na verdade, que essa igreja ela não estava mais em lua de mel com Jesus Cristo. Nós sabemos que a igreja é a noiva de Cristo. Jesus é o seu noivo. E ela não estava mais vivendo essa lua de mel, esse momento tão íntimo, tão profundo, de amor, tão intenso com o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso pode acontecer conosco, meus irmãos, que nós possamos prestar atenção como que era a nossa vida quando nós nos convertemos e como ela tem sido agora, a nossa vida para com Deus. Será que nós também não temos abandonado esse primeiro amor? Aos poucos, como eu disse, é algo sutil. Essa igreja com certeza ela não deixou esfriar esse amor de uma hora para outra. Isso foi acontecendo de forma gradual, ou seja, paulatinamente, foi acontecendo aos poucos, de forma sutil. Meus irmãos, nós vemos que essa igreja ela deixou o primeiro amor de lado. E nós vemos que a motivação das suas virtuosas ações não era mais o Senhor. Nós vemos que Jesus era apenas uma lembrança distante. Isso é um grande risco que nós corremos também. De nós não praticarmos mais nada para que o nome de Jesus seja glorificado e adorado, para agradar a Jesus. Muitas vezes nós fazemos coisas dentro da igreja, servimos dentro da igreja e fora dela, mas com a intenção muitas vezes de tirar um peso da nossa consciência, de que nós estamos fazendo algo para Deus, mas não com o coração voltado, fazendo isso para Ele e para agradar a Ele e para que o nome dele seja glorificado. Isso é muito perigoso. Jesus era apenas uma lembrança distante. Esse Jesus que é aquele que sustenta a igreja, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que anda no meio da igreja, estava sendo esquecido por essa igreja. E nós vemos também que as atitudes deles já não visavam mais a glória do Senhor, visavam mais adorar ao Senhor. Isso é um grande risco. Muitas vezes nós queremos fazer coisas para Deus ao invés de estarmos com Deus. Certa vez eu preguei sobre Marta e Maria, era exatamente isso que acontecia. Enquanto Maria estava deitada, inclinada aos pés de Jesus para ouvir, para estar perto de Jesus e para aprender dele, Marta estava agitada com outras coisas, fazendo coisas para Jesus, porém não estando próximo a Jesus, ou presente, ou gozando da presença de Jesus na vida dela. A igreja tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, para não fazer coisas para Jesus e deixar de estar com Jesus. Isso é muito arriscado, isso vira ativismo,
E isso acaba esfriando o nosso primeiro amor. Isso vai nos afastando aos poucos do nosso Senhor e Salvador. Isso vai nos afastando aos poucos daquele que sustenta a igreja, que é o próprio Jesus Cristo. Vamos tomar cuidado com isso. Essa igreja está aqui para nos mostrar, como eu disse, nós aprendemos com a vida dessas igrejas, aquilo de bom, como nós vimos no começo da carta, mas aquilo também que eles erraram, e que nós hoje, olhando para isso, podemos nos prevenir ou até corrigir o erro que nós talvez estejamos praticando, que seja igual a essas igrejas. Olhe para a nossa vida, olhe para a sua vida. Eles perderam o prazer de fazer com o coração. Isso é muito complicado para uma igreja. Quando a gente para de fazer as coisas. E aqui o serviço, meus irmãos, não é somente fazer coisas dentro da igreja, né? Ou alguma coisa para Deus, mas o serviço aqui principalmente é adorar a Deus. Eles não estavam fazendo isso mais com o coração. Como eu disse, estavam no piloto automático. Isso já não fazia mais diferença na vida deles. Eles não estavam fazendo mais nada pensando primordialmente em Jesus Cristo, em fazer para Ele. Essa igreja tinha perdido a alegria também, meus irmãos, de abençoar uns aos outros. Essa igreja não estava amando mais, um não amava mais o outro, como no começo. Como no começo dessa igreja, onde todos se amavam, onde todos se ajudavam. Essa igreja parou de fazer isso. Sabe por quê? Porque eles perderam a perspectiva de amor a Jesus. E quando nós perdemos essa perspectiva de amar a Jesus, nós começamos a deixar de amar a quem está do nosso lado também. E vice-versa. Quando nós deixamos de amar as pessoas ao nosso lado, nós não conseguimos amar a Jesus também, da forma que deveríamos. É algo conciliar, ou seja, algo paralelo que anda junto. Amor ao próximo e amor a Jesus. É lógico, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, isso é um mandamento. E logo em seguida vem amar ao próximo como a ti mesmo. É isso que nós precisamos. Essa igreja, por ter deixado, abandonado o primeiro amor, ela estava deixando também de amar uns aos outros. Ela estava deixando de abençoar as pessoas que estavam ao redor. Que nós possamos tomar cuidado com isso, meus irmãos. Se preocupe com o seu irmão, por mais que você não esteja vendo ele nesses últimos dias, mas ligue, manda uma mensagem, se preocupe. Passa na casa, pelo menos faça uma visita de portão para aqueles que podem, aqueles que não estão no grupo de risco. Ore com eles. Às vezes eu tenho feito isso, tem sido uma experiência muito boa. A gente pode conversar mesmo à distância, uma distância segura, devido à doença. Porém, a gente pode conversar, as pessoas compartilham os seus problemas, seus dramas, as suas alegrias também. E nós temos orado, tem sido algo maravilhoso. Faça isso, você que pode. Se preocupe com o seu irmão. Se você não pode ir presencialmente, mande uma mensagem, ligue, mas não deixe de estar em comunhão, de estar abençoando a vida dos seus irmãos. Nem que for com uma oração, mas abençoe, que é o principal, abençoe a vida dos seus irmãos e nós como igreja. Não deixemos perder esse primeiro amor, não abandone esse primeiro amor, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo, como a nós mesmos. E, identificado esse problema, o próprio Jesus dá a solução para resolver esse problema. Ele diz assim no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Primeira coisa, lembra-te, pois, de onde caíste. É uma reflexão que nós devemos fazer, meus irmãos. Tanto aquela igreja precisou fazer como nós hoje. Qual foi o momento da nossa trajetória como igreja que nós abandonamos o primeiro amor? Identifique isso na sua vida. E todos nós fazendo isso, nós vamos estar fazendo isso como igreja. Porque igreja é o povo de Deus reunido. Quando cada um toma essa atitude de olhar para a sua vida e começar a identificar aquilo que fez com que você se afastasse do primeiro amor, isso vai nos ajudar a corrigir o nosso erro. Faça essa reflexão, comece a pensar nisso. Como que eu era no começo da minha conversão, como que eu estou hoje? O que aconteceu no meio desse caminho, dessa trajetória, que foi esfriando, que fez com que esfriasse o meu amor por Jesus Cristo, da mesma forma que tinha no início? Muitas vezes é a comodidade. Às vezes a gente começa a ir na igreja, a frequentar cultos e acha que isso é algo comum, mecânico, a gente vai perdendo o amor aos poucos. Ou às vezes a gente acha que a gente já é autossuficiente, a gente já consegue caminhar sozinhos e vai deixando isso de lado. Muitas vezes é o pecado que não nos deixa caminhar em direção a Jesus, e isso esfria o nosso amor por Ele. Muitas vezes é alguma decepção que você teve com alguma pessoa, ou com a própria igreja, por algum motivo. Isso fez com que o amor por Jesus se esfriasse. Lembre-te e veja aonde caíste, ou seja, veja aonde esse amor começou a se esfriar.
lembre-se dele e arrependa-te, ou seja, se arrependa, entregue para Deus. E o arrepender, como eu sempre digo, tem a ver com mudança de vida. Entregue isso que te fez esfriar na relação com Deus, entregue a Ele e mude de vida. E deixe isso para trás e continue caminhando, que você possa viver de novo esse primeiro amor, esse amor que tanto te impulsionava para perto dele. Arrependa-te, entregue a Ele, mude de vida, mude as suas atitudes, mude o seu pensamento, mude o seu coração e mude sua forma de adorar ao nosso Deus. E aí diz, e volta à prática das primeiras obras. Lembra aquilo que você fazia lá no início da sua conversão? Aquilo quando você tinha aquele amor intenso por Jesus? Volte a praticar isso. Se você orava mais naquela época, volte a orar mais. Se você lia mais a palavra de Deus, volte a ler mais a palavra de Deus. Se você tinha mais contato com os irmãos da igreja, volte a ter esse contato. Como eu disse, nem que for por telefone. Não sei o que você fazia, aquilo que nós praticávamos quando nós tínhamos esse primeiro amor. Mas o texto diz para que você volte a praticar tudo isso, porque isso vai fazer com que esse primeiro amor volte a ser vivido por cada um de nós, meus irmãos. E aí ele diz, se não, venho a ti e moverei do seu lugar do teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, ele vai mexer no povo de Deus, ele vai mexer no povo dele. Se a gente não se arrepender e não voltar a esse primeiro amor, a igreja que é morna, não é fria, não é quente, é morna, ela vai ser tirada. Ela não vai fazer mais parte do povo de Deus. Ele vai remover esses candeeiros, ou seja, os crentes, aqueles que não se arrependem, aqueles que continuam vivendo a velha vida, que demonstram não ser, na verdade, convertidos, que na verdade revelam não fazer parte do povo de Deus verdadeiramente. Aí no versículo 6 ele diz, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, pelo menos ele está dizendo, vocês ainda odeiam as obras daquelas pessoas falsas que falam mentiras sobre mim, aquelas pessoas que não vivem o evangelho. Vocês ainda vivem esse evangelho, mas busquem agora, vocês que já vivem esse evangelho, a se aproximar mais de mim, a buscar ter uma relação mais íntima comigo, assim como nós tínhamos no começo da conversão. Faça isso, meus irmãos. Faça isso, busque na sua memória e volte a praticar, a viver aquilo que você vivia no começo da sua conversão. Você vai ver como que o amor por Jesus vai voltar a se esquentar, você vai cada dia mais se aproximar dele, buscar mais a ele, buscar conhecer quem ele é. E aí diz no versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido, meus irmãos? Creio que sim. Então ouça aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você. Não ouça essa palavra por um ouvido e deixe ela sair por outro, mas que ela entre no seu ouvido. Esse ouça é para que aqueles que têm ouvido ouçam e guardem essa palavra no coração, na mente e as pratiquem no dia a dia. É o Espírito Santo falando no seu coração, é o Espírito Santo falando à sua igreja. E Jesus faz isso porque Ele cuida de nós, Ele nos ama e quer nos ver cada dia mais perto dEle. Que você possa praticar isso no seu dia a dia. Ouça, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no meio do paraíso de Deus. Ou seja, meus irmãos, a vida eterna, aqueles que perseverarem na caminhada, aqueles que perseverarem rumo à direção de Deus, ao alvo que é Jesus Cristo, eles terão o prazer e o privilégio de comer da árvore da vida, ou seja, de viver a vida eterna ao lado do nosso próprio Deus, meus irmãos. Que nós, como igreja, possamos viver esse primeiro amor novamente. Olhe para a sua vida, se arrependa daquilo que você deixou de fazer, que agradava a Deus, que te aproximava de Deus, e volte a praticar tudo aquilo que fazia com que você estivesse perto de Jesus. Que isso possa ser uma verdade na minha vida e na sua vida, e nós como igreja possamos adorar ao nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dono da igreja. Que nós possamos ser cada dia mais parecidos com Ele, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Deus, obrigado pela Tua palavra que nos orienta, que nos faz transformar, Pai, o nosso modo de viver, as nossas práticas, e que essa manhã não seja diferente, essa palavra que foi lida, Pai. Tudo aquilo que veio do Senhor possa achar morada no coração dos meus irmãos, Pai. Que nós, como igreja, possamos a praticar, viver novamente o primeiro amor contigo, Pai. Aquele primeiro amor quando nós nos convertemos, aquele primeiro amor que nos impulsionava a ir para perto de Ti, Pai. Nos faz viver isso novamente, nos ajude. Traga na nossa memória aquilo que nos fez cair durante esse tempo, que nos afastou desse primeiro amor, Pai.
nos traga a memória, que nós possamos nos arrepender, mudar de vida, Pai, deixar tudo isso para trás e continuar caminhando rumo na Tua direção, Pai. Nos ajude a praticar as obras que nós praticávamos no início, uma vida de oração mais fervorosa, uma busca por conhecimento através da palavra, de uma forma com mais afinco, Pai. Uma forma de se relacionar com os nossos irmãos, de uma forma mais amorosa. Nos faz viver tudo isso novamente e que nós possamos viver esse primeiro amor novamente, em nome de Jesus. Tome conta do seu povo, Pai, tome conta da sua igreja. Continue nos abençoando e abrindo a nossa mente e os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um domingo abençoadíssimo na presença de Jesus Cristo. Que você possa ter um tempo em família, de alegria, um almoço abençoado. E logo mais à noite, nós estaremos, mais uma vez, transmitindo a palavra de Deus. Um culto voltado à família, uma palavra específica para a sua família. Reúna já prepare o coração da sua família, já reúna o tempo que você vai estar assistindo para cultuar o nosso Deus e para ouvir aquilo que Ele tem para você e para o seu lar. Deus abençoe, fiquem com Deus e um grande abraço.